Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Dia 5. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a vida? Tiago 4:4. Nós não vemos as coisas como são, mas como nós somos. Anais Nin. Sua vida é formada como você a enxerga. Como você define sua vida determinará seu destino. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa seus talentos e valoriza seus relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhe: como você vê a vida? Desta forma, descobrirá que existe tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e uma dança. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando volta. Ou a vida é uma bicicleta de 10 marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou a vida é um jogo de cartas, você tem que jogar com o que tem na mão. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. As pessoas frequentemente expressam suas metáforas da vida por meio de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Essa metáfora secreta da vida influencia sua vida mais do que você pode imaginar ou perceber. Ela determina esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades. Por exemplo, se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor será se divertir. Se você vê a vida como uma corrida, certamente irá valorizar a velocidade e provavelmente viverá apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, irá valorizar a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual sua visão de vida? Você pode estar fundamentando a vida numa metáfora defeituosa. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos 12:2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósito. Estudaremos os 2 primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo capítulo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé, à obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse o seu filho Isaque. Deus provou Jacó quando este precisou trabalhar 7 anos extra para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste do Jardim do Éden. E Davi falhou diversas vezes ao ser submetido à prova por Deus. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que foram aprovadas em importantes provas, como José, Ruth, Esté e Daniel. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa, e toda a vida é um teste.
Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas, aos problemas, ao sucesso, ao conflito, às enfermidades, às decepções e até mesmo ao clima. Ele até observa a mais simples ação, como quando você abre uma porta para alguém, pega o lixo que foi jogado no chão, ou quando é educado com uma balconista ou uma garçonete. Não conhecemos todos os testes que Deus irá aplicar, mas podemos prever alguns deles baseado na Bíblia. Você irá ser testado por grandes mudanças, promessas adiadas, problemas insolúveis, oração não respondida, críticas injustas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança, pelo modo de eu lidar com o que está em minhas mãos, meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante diz respeito à sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias passou por esse teste. A Bíblia diz: Deus desamparou Ezequias para prová-lo e para saber o que realmente havia em seu coração. 2 Crônicas 32, 31. Ezequias desfrutava íntima comunhão com Deus, mas no momento crucial de sua vida, o Senhor o deixou sozinho, a fim de testar seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Quando você compreender que a vida é um teste, perceberá que nada é insignificante em sua existência. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do caráter. Cada dia é importante e cada segundo é como uma crescente oportunidade para aperfeiçoar o caráter, para demonstrar amor ou para depender de Deus. Alguns testes parecem pesados demais, enquanto outros não são sequer perceptíveis, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você seja aprovado nos testes da vida. Por isso, jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concedeu para lidar com eles. A Bíblia diz: Deus cumpre a sua promessa e não deixará que você sofra tentações que você não tem força para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la. Assim vocês poderão sair delas. 1 Coríntios 10, 13. Toda vez que você é aprovado no teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-los na eternidade. Tiago diz: Felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, receberão a glória da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos são dádiva que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos administradores de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito começa com o relacionamento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24:1. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse, e Ele irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado de sua criação e nomeou-os administradores de sua propriedade. A Bíblia diz:
Deus os abençoou, dizendo: tenha muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e domine, e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que arrasta pelo chão. Gênesis 1:28. A primeira tarefa que Deus deu ao homem foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado, e é parte de nosso propósito atualmente. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: você tem alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo o que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivesse realizado alguma coisa por si próprios? 1 Coríntios 4:7. Há alguns anos, um casal permitiu que minha esposa e eu, em nossas férias, usássemos uma bela casa de frente para uma praia no Havaí. Era um conforto com o qual não podíamos arcar, e aproveitamos muitíssimo. Ele nos dissera: use-na como se pertencesse a vocês. E foi o que fizemos. Nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando da cama. Mas sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Por isso tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios que ela nos oferecia, sabendo, porém, que não éramos proprietários dela. Nossos valores culturais diz: se você não é o dono, não terá cuidado. Mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz: os que recebem algo de confiança devem demonstrar que são dignos de tal confiança. 1 Coríntios 4:2. Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, Mateus 25, do 14 ao 30, um homem de negócio confiou sua riqueza ao cuidado do servo enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou cada um adequadamente. O senhor daqueles servos disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mateus 25:21. Ao final de sua vida, você será avaliado e recompensado conforme seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo uma simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se você trata tudo como um cargo de confiança, Deus promete 3 recompensas na eternidade. Primeira, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá: muito bem, bom trabalho. Segunda, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu porei a cargo de muitas coisas. Terceira, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa sua área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa como usamos o dinheiro para avaliar se somos confiáveis. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? A Bíblia diz: se vocês forem dignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem lhe confiará as verdadeiras riquezas celestiais? Lucas 16:11. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim as bênçãos espirituais, riquezas verdadeiras. Deixe-me perguntar: a forma de você administrar seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida?
pode ser confiada a você as riquezas espirituais? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Lucas 12:48. A vida é um teste e um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Dia 5. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: a vida é um teste e um cargo de confiança. Versículo para memorizar: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Lucas 16:10. Pergunta para meditar: o que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as tarefas mais importantes que Deus me confiou? Reflita e até o próximo áudio.